Olá, povo amado de Deus, feliz Páscoa! Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina vivenciando essas oitavas da Páscoa. Quero convidar você a estar comigo todos os dias aqui. Nós estamos juntos, meditando, refletindo o Evangelho. Eu já quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado, que têm curtido, que têm comentado, que têm compartilhado. Eu escuto muitos testemunhos bonitos de pessoas que dizem que já acordam, né, já vão escutar o Evangelho, está aqui comigo no Evangelho de Hoje Ensina. Pessoas que compartilham nos seus grupos do WhatsApp, que compartilham no Instagram, no YouTube, que fazem essa palavra aqui tocar mais e mais corações. E isso não me envaidece, isso só me responsabiliza para que eu firme cada vez mais esse compromisso com Deus e com vocês de diariamente estar aqui, compartilhando a palavra de Deus. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia para que nós possamos meditar no evangelho que eu amo demais, um dos evangelhos mais significativos da minha vida e que agora a gente vai ter a oportunidade de meditar. Lucas capítulo 24, do versículo 13 até o versículo 35. É um pouco longo, mas eu faço questão de ler todo o texto. Acompanhe aí comigo. Naqueles dias, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram." É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar em sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus
ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Realmente, o Senhor ressuscitou. Gente, eu fico tão feliz, eu fico tão emocionado com esses textos bíblicos que falam da presença do ressuscitado. Jesus que age nessa tentativa constante de ressuscitar a fé no coração dos discípulos. Esse evangelho exclusivo aqui de Lucas nos fala, gente, da nossa vida. Eu queria ter muito tempo aqui para poder explicar para vocês. Eu já preguei 3 dias de retiro só com esse evangelho. Então tem muita coisa para dizer, mas não posso aqui por causa do tempo. Mas eu queria chamar a atenção para algumas coisas. Primeira coisa. Abandonar Jerusalém, virar as costas para Jerusalém quer dizer o quê? Abandonar o projeto. Desistir da caminhada. Aqueles discípulos, que viram os milagres, que ouviram as pregações de Jesus, que acompanharam Jesus, eram discípulos. Eles estavam abandonando o projeto. E o texto aqui, no primeiro momento, mostra um coração carregado de quê? De tristeza, de desânimo. Um coração carregado de decepção. O sonho acabou. Vamos voltar para a nossa vidinha. E aí, quando a gente está assim, sem esperança, tristes, abatidos, desanimados, Jesus sempre nos alcança. Vai ao nosso encontro. Se faz ali de peregrino e pergunta o que está acontecendo. Começa uma conversa. E o bonito é, Jesus nem vai à frente nem vai atrás. Ele vai lado a lado, caminhando, partilhando vida. E escuta o que eles têm para dizer. Escuta as suas lamentações, as suas decepções, as suas dores, as suas revoltas interiores. Ele escuta. Mas ele faz questão também de exortar, dizendo, como sois lentos. Acho que se fosse aqui no bom cearenseis, Jesus teria dito, mas como vocês são, né? Burros, né? Jumento, como é que pode? Vocês não entenderam isso aqui, como é que pode? Porque Jesus já tinha dito, ele anunciou que tudo isso ia acontecer. Mas eles estavam tão cegos, eles estavam tão cheios de incredulidade que eles não foram capazes de perceber, de recordar o que Jesus tinha dito que ia acontecer. E olha, as mulheres já tinham vindo, os discípulos já tinham ido ao túmulo, mas mesmo assim, eles estavam com o coração fechados. E Jesus trata de explicar tudo, cuidadosamente, explicar tudo, delicadamente. E quando chegaram lá, eles disseram, fica conosco, Senhor. E Jesus entrou. Alguns estudos chegam a dizer que não eram 2 discípulos, mas eram um casal. E quando Jesus entra na casa deles, ao partir do pão, eles reconhecem Jesus. E um diz para o outro, não estava ardendo o nosso coração? Quando ele nos explicava pelo caminho as Escrituras, será que a palavra de Deus ainda arde no seu coração? Na missa, num grupo de oração, aqui no Evangelho de Hoje Ensina. Quando você escuta alguma pregação, a palavra de Deus ainda arde no seu coração? Se não, é preciso repensar como você está ouvindo a palavra de Deus. De qualquer jeito? Não pode. E aí eles reconhecem Jesus na Eucaristia, ao partir do pão. Veja que é o que acontece na missa, né? A mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. E ali nós podemos encontrar o ressuscitado. Meus amados irmãos e irmãs, diz a palavra de Deus que eles se levantaram na mesma hora. Olha aqui, era longe. Olha quantos quilômetros, 11 quilômetros. E voltaram, como diz no interior, nas pisadas. Voltaram na mesma hora, de onde nunca deveriam ter saído.
do seio da comunidade. Porque se a gente não está em comunidade, a nossa fé esfria. A gente vai ficar cada vez mais frios na fé. Como uma brasa que você pega e coloca ali no cantinho, ela pode até ficar um pouquinho acesa durante um tempo, mas depois vai apagar. Ela precisa voltar para o braseiro para poder ficar acesa de novo. A nossa vida de fé precisa ser vivenciada em comunidade. Essa história eu rezo só em casa mesmo, tá bom. Tá bom, pode até ficar durante um tempo acesa, mas depois vai apagar. É preciso voltar para o braseiro, onde a fé é viva, onde a fé vai se acender cada vez mais. Então, meus amados irmãos e irmãs, vamos viver esse processo dos discípulos. Esse caminho que Jesus faz com eles e com cada um de nós, para ressuscitar a nossa fé. Ele vem ao nosso encontro. Ele tem paciência com a gente. Ele se mostra a cada um de nós, para que a nossa fé seja reavivada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus os deu céu, paz e bem, curta, comente, compartilhe esse vídeo, seja um mensageiro, seja um portador, seja um transmissor da boa notícia que é o Evangelho. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.